Olá, turma. Para que nós possamos dar início às nossas aulas, né, nesse mês, agora nós vamos iniciar a unidade 4, né, do nosso módulo de literatura. Convido vocês a estarem me acompanhando pela página 33 do módulo de literatura. E nós vamos falar do trovadorismo, né? E nesse trovadorismo, a origem da palavra, a origem do nome trovadorismo já nos diz algo a respeito, porque trovadorismo diz respeito à trova. Trova é música, é cantiga. Então é o primeiro gênero, a primeira escola literária existente, né? Desculpem eu ir dizendo gênero, ela não é um gênero, é uma escola. E essa escola literária, ela prima pela cantiga, né? Ela é baseada em cantiga, que foram reunidos em cancioneiros, mas nós vamos ver isso mais adiante. Para que a gente possa dar início a essa aula, eu queria que vocês me acompanhassem nesse nessa trova, né? Nessa cantiga do trovadorismo. Acompanhe aí. Pois é, lindo, né? Eu acho muito bonito, gosto mesmo das cantigas trovadorescas, né? E nós vamos fazer um trabalho com elas depois, mas a princípio eu queria que vocês abrissem aí na página 35. O idioma que está sendo usado é galego-português. É um idioma falado em umas vielas, em umas aldeias portuguesas, né? E nessa época não se existiam livros, não se existiam livros de literatura, não se existiam romances, poesias, e é o primeiro gênero literário que nós temos contatos, e nós vamos ver de que forma elas foram feitas. Mas a princípio eu queria que vocês lembrassem que trovadorismo vem de trova, que é uma cantiga, né? E que essa cantiga ela poderia ser subdividida em cantiga de amor e do amigo, que é uma cantiga de amigo, essa que está aí, né? Cantiga de escárnio e maldizer, que são cantigas de críticas, de ofensas aos outros. É, é... Bom, enfim, vamos começar com o período em que isso aconteceu, ok? Abram aí na página 35, por favor, do módulo de literatura. Para aqui, para a gente não ser interrompido.
E aí vocês podem estar grifando algumas datas, alguns acontecimentos específicos para que a gente possa ter isso destacado no nosso livro. Ok? Então acontecia o período histórico compreendido entre os anos de 476 e 1453, é denominado Idade Média. A queda do Império Romano do Ocidente no ano de 1940, de 476 e o domínio de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, pelos turcos no ano de 1453 são os marcos temporais que os historiadores consideram para delimitar o início e o fim da Idade Média. Aí vejam, isso é da Idade Média, tá? No século XII, portanto, durante a Idade Média, a Europa vivia o feudalismo, um sistema político no qual o poder era descentralizado. Nesse sistema, as relações entre os indivíduos da nobreza e de dependência pessoal e o poder era fragmentado entre os senhores feudais, todo mundo conhece a ideia, a realidade do feudalismo, né? O suzerano principal era o rei, né, que responsável por um amplo território concedia um benefício, um feudo, a membros da nobreza, fato que estabelecia uma relação de submissão do senhor feudal para com o suzerano. É bem aquela coisa que a história passa para nós da subdivisão das terras e de como era que isso se dava com os senhores feudais, como que governadores, prefeitos, eles eram quem tomavam conta daquele feudo, daquele pedaço de chão, né? Dentro dele viviam alguns camponeses, e esses camponeses, em troca de proteção e do sustento, de poder morar também ali na terra, trabalhavam para esses senhores feudais. E os senhores feudais eram quem enriqueciam, essas pessoas viviam debaixo da sua proteção, né? Sendo por eles alimentados. Então diz assim que dava o direito de lavrar um pequeno espaço para plantio de alimentos para si, e proteção em caso de guerras e catástrofes. Então, o pequeno pedaço que ele dava, ele plantava para si, mas trabalhava para os senhores e pagava ainda os seus tributos. Então, a partir do período conhecido como Alta Idade Média, que houve um aumento na produção agrícola, passaram a acontecer feiras, que alternavam a rotina de trabalho típica do dia a dia de um feudo. Nelas, os artesãos comercializavam seus produtos, como pão, vinho, remédios, verduras, legumes, azeite, animais de pequenos portes, galinhas, coelhos, porcos. Bom, enfim. Aí diz que essa aglomeração de pessoas era o espaço que os artistas aproveitavam para estar mostrando ali as suas encenações teatrais e também as suas cantigas, né, que eles faziam. A gente sabia que os mosteiros, a Igreja Católica era quem detinha o saber, então aqueles que eram instruídos geralmente eram os padres e monges, né? E viviam ali com poucas pessoas tinham acesso à educação, né? E essa proximidade maior do povo com a igreja foi que possibilitou também que eles aprendessem a ler e escrever e daí compor as suas cantigas. Mas nós vamos ver que no trovadorismo a cantiga não era escrita, ela era passada como nós passamos cantigas de roda para as crianças, né? De acordo com isso, as pessoas aprendiam e cantavam para as outras e eram assim que eram divulgadas. Então tá aí no olhar literário, trovadorismo. Foi durante a Idade Média que surgiu o trovadorismo, considerado o primeiro período de produção literária de língua portuguesa, mas que era feito em galego-português. Tá aí, galego-português, a língua da época. O termo trovadorismo refere-se à produção literária escrita pelos trovadores, poetas que compunham seus textos para serem cantados e ou recitados, mas eles eram tidos como cantigas e normalmente cantados, dificilmente recitados. É bom que a gente tenha isso em mente. Então, como a cultura da época era predominantemente oral, a poesia vinha acompanhada de música e era muitas vezes interpretada não apenas pelos poetas trovadores, mas também por músicos, os menestréis. Essa literatura carregava traços de oralidade muito acentuados, ou seja, eles cantavam e compunham tal qual falavam, né? Por isso traços de oralidade muito acentuados, pois nesse período os poemas não eram escritos para serem publicados na forma de livros. Assim como grande parte da cultura da época, receitas, saberes populares, orações religiosas, as cantigas também eram transmitidas oralmente. Aquela coisinha que eu disse, que a gente cantava, o outro aprendia e cantava para o outro que ia aprendendo também. Então, por trás da poesia trovadoresca havia uma cultura rica e miscigenada.
A Península Ibérica, onde se situa Portugal, era o palco da luta entre cristãos e árabes do século VIII. Os muçulmanos haviam influenciado as populações locais com inovações na agricultura, no artesanato e nas artes em geral. Tensões políticas ocorridas a partir do século XI determinam a retomada pelo cristianismo dos espaços antes dominados pelos muçulmanos. Esse novo arranjo de poder, Portugal se constituía um Estado independente. Então, a maior parte dos estudos considera a Cantiga da Ribeirinha, também conhecida como Cantiga da Guarvaia, o primeiro texto escrito em galego-português, como uma parte das cantigas só foi registrada tempos depois de serem cantadas. Há um consenso sobre a data de sua composição. Não há um consenso, aliás, sobre a data da sua composição. Em alguns documentos consta de 1189, em outros de 1198, provavelmente por distração do copista. Leia-se a seguir, então temos aí a Cantiga da Ribeirinha. E aí vamos ler esse quadro ao lado em que diz: Cantiga da Ribeirinha, primeira cantiga escrita em galego-português, é considerada uma cantiga de amor, embora essa classificação seja um tanto controversa, pois há estudiosos que classificam como cantiga de escárnio e de maldizer. E nós vamos ver já já a diferença entre essas cantigas. Isso ocorre porque o eu lírico afirma que teria visto a dama em saias. Essa expressão pode ser entendida como sem manto, a parte da roupa que uma dama deveria usar para ser vista por um homem. Que já que um homem ver uma mulher sem esse manto seria uma indiscrição. No entanto, a expressão em saias também pode ser entendida como estar em luto, e nesse caso não haveria indiscriminação. A questão é a seguinte: cantiga de amor e cantiga do amigo, eles eram feitos para elogiar, para galantear, para declarar o amor. A cantiga de escárnio e maldizer era para enxovalhar, para zombar, para fazer crítica ou mesmo para agredir verbalmente as pessoas, e eram consideradas, principalmente a cantiga de maldizer, eram consideradas de muito baixo escalão, o que hoje seria uma cantiga de rodas, né? Perto do que a gente vê aí nos funks da vida e em tantas outras cantigas. Mas na época era realmente muito chocante. Isso era feito na praça, para todo mundo ver, e às vezes na presença da pessoa, porque era de forma direta, ao contrário da de escárnio, que era indireta. Mas vamos ver aqui aos poucos. Então, Cantiga da Ribeirinha. No mundo não me sei parela, mentre me for como me vai, que já moiro por vós, e aí, minha senhor, branca e vermelha. Outra coisa que nós vamos ver é que a mulher é tratada como senhor, e isso, nós vamos ver nas características, é o que chamam de relação de vassalagem. Isso dava com... por quê? Vejam só, aconteciam as grandes navegações nessa época. Então, os homens eram levados para essas navegações, para conquistas de novas terras, ou mesmo para a guerra, e não sabia se voltavam. Então, dali, às vezes passavam meses e até anos fora daquele ambiente, e quando voltava, a mulher de quem se enamorava estava casada. E ele não poderia, então, fazer nada colocando o seu nome, para que não expusesse ela e o marido não viesse lavar a sua honra, que poderia ser lavado com sangue tranquilamente, né? Poderia ser lavado com morte. A morte podia ser justificada se fosse para lavar a honra. Então, para evitar isso, ele tratava essa mulher como senhor, como se estivesse fazendo um elogio ao seu senhor, como se o seu senhor feudal ou o rei estivesse recebendo aquilo, mas nós vamos ver que aí minha senhor branca e vermelha, então essa coisa da relação de vassalagem, e aí segue a Cantiga da Ribeirinha. Então, na cantiga, o eu lírico lamenta ter se apaixonado pela jovem depois de vê-la e considerá-la bela. A dama, a seu ver, não corresponde ao seu amor e não lhe dá sinal de que poderia notá-lo. O tema do amor platônico é muito comum, até por essa questão que eu falei da mulher poder ser casada. Esse procedimento devotado por parte do eu lírico à sua dama, ainda que ela não dê esperança da retribuição, é denominado de vassalagem amorosa, e eu queria que vocês marcassem aí. Vassalagem amorosa é uma das principais características do trovadorismo. Perceba, nesse sentido, há uma reprodução das relações de poder entre suzerano e vassalo no plano da poesia amorosa. Então, eles reproduzem, mas a intenção é que caia direto
na mulher, né? E que mais travestido, disfarçado de relação entre o suzerano e o vassalo. Então, o que diz a crítica literária? Música e poesia, trovador e poeta. No trovadorismo, a poesia e a música estavam intimamente ligadas, de acordo com o critério literário brasileiro, de acordo com o crítico literário brasileiro, Segismundo Spina. Com o passar do tempo, cada uma dessas atividades passou a ser exercida por um artista diferente. Havia aqueles que compunham versos, os que compunham música e ainda os que compunham versos e músicas. Durante a primeira fase do trovadorismo, a poesia está fortemente comprometida com a música e relativamente com a dança. A cantiga de amigo, mais do que de amor, Essa intimidade com a música começa a desaparecer por fins do século XV, época em que os progressos de ambas, da música e da poesia, iniciam sua separação e novos rumos na autonomia. A cantiga dá lugar à poesia e o trovador ao poeta. E aí nós vamos ter algumas palavras, nós vamos ver que, como já foi dito, foi escrito em galego-português, a gente pode também marcar isso lá em cima, era a linguagem da época, e, portanto, bem diferente do português, inclusive falado em Portugal hoje, e aí vai algumas expressões bem diferentes. Então tem aí também os progressos da arte polifônica foram tornando cada vez mais difícil o aprendizado da música, ainda que na educação do poeta da corte se incluíssem conhecimentos musicais, estes iam se tornando privilégios de profissionais. Por essa razão, embora a poesia não se dissociasse totalmente da música, na sua maioria deixou de ser musicada pelo próprio cantor do texto literário. Normalmente é aquela coisa que existe até hoje, né? A divisão entre o que compõe e aquele que canta. Né? Na época não era comum. Os dois um só faziam as duas coisas. Então, agora escrita para ser... E a poesia, normalmente a poesia, agora escrita para ser dita, declamada e não cantada, podia, contudo, receber uma melodia musical. Nós lembramos que quando nós vimos as características do texto poético, esse texto poético ele tem rima e tem ritmo, e por isso se assemelha tanto à música e por isso tão facilmente pode ser cantada. Ok? Então, hoje nós ficamos por aqui, mas no nosso próximo encontro a gente vai estar trazendo todas as características do trovadorismo, né, e a divisão das cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, né, e assim formando todas as características que compreendem a escola trovadoresca ou o trovadorismo, como geralmente chamamos. Ok? Bons estudos e se cuida.